Taxa Selic caiu para 11,25. Como isso impacta o mercado de crédito? Fala, turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso aqui no nosso querido canal da Seja Best. E, obviamente, esse vídeo é sempre muito bem recebido por todos que nos acompanham, porque a taxa Selic caiu, amanhã já cai taxa de financiamento, já posso contratar, como é que está o mercado de crédito? E a gente vai trazer para vocês um pouco desse cenário macroeconômico em relação ao mercado de crédito e o melhor, já dando para vocês uma rampa do que deve acontecer dentro de 2024. Afinal de contas, essa foi a primeira reunião do Copom, tá, dentro do ano de 2024, e diversas que vamos ter, porém a gente já consegue mostrar para vocês um pouco do horizonte. Então, se está no seu radar, contratar um crédito para sua empresa, ou contratar um crédito para você, financiar um bem, seja um imóvel, um veículo, e assim por diante, e você tem dúvidas, né? Se é o melhor momento ou não, a gente vai dizer para você se é efetivamente e o que deve aguardar você em 2024 para te ajudar na tua decisão. Então fica até o final do vídeo que tá muito legal. E para quem tá chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best. E aí, galerinha, mais de 10 anos dentro desse mercado financeiro, fazendo análises como essa, tocando toda a operação aqui da Seja Best, muito crédito aí pro mercado. Então, isso faz parte do meu dia a dia. Então, realmente podendo compartilhar com propriedade para vocês. Mas para você que tá chegando pela primeira vez, né, poxa, ainda não conhece o nosso canal, já se inscreve que você não vai se arrepender. Se você tá no mercado de crédito ou financiamento, sempre vai ter as melhores dicas através do canal da Seja Best. Então, já se inscreve aí para garantir que você vai receber as nossas notificações, são 3 vídeos por semana. Redes sociais vizinhas, @GasparMota, @SejaBest e o nosso grupo fechado do Telegram para receber notícias e materiais que a gente utiliza aqui. Então bora lá para mais esse vídeo. Bom, turminha, então, como falado desde o princípio do vídeo, né, tivemos aí um 5º corte consecutivo na nossa taxa Selic. E qual foi, né, a surpresa aí pro mercado? Nenhuma, né? Afinal de contas, a gente já esperava efetivamente aí um corte de 0,5%, que inclusive já sempre saiu uma ata, né, efetivamente depois dessa reunião, e nessa ata já o Copom já deixou sinalizado que sim, devemos ter mais cortes seguindo essa mesma ordem, ou seja, de 0,5 ponto percentual, 0,5%, né? E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre o mercado de crédito, acho que vale muito a pena a gente olhar um pouco das projeções. Beleza, Gaspar? Então a gente agora saiu de 11,75, estamos agora em 11,25, mas legal, Gaspar, e aí? Então, já estamos definidos para onde que a gente vai com tudo isso esse ano? Como que deve fechar a Selic no final do ano? E o que é a Selic efetivamente, né? Então, primeira explicação básica para talvez quem não está familiarizado, galera, Selic é a taxa básica da economia. Ela dita a regra do jogo em relação à grana e custo do dinheiro. E é muito legal por quê? Porque ela é ou um acelerador ou um freio para nossa economia. O que eu quero dizer com isso? Se a Selic está baixa, o dinheiro, o custo do capital no nosso país está barato. Então as pessoas acessam mais capital, pegam mais empréstimo, com mais empréstimos as pessoas consomem mais, e nós consomem mais, os lugares onde estão sendo consumidos mais precisam contratar mais pessoas, precisam expandir seus negócios e a roda da economia gira. Porém, quando você tem isso de uma maneira não planejada, isso gera inflação, que é a meta de qualquer banco central, de qualquer governo, né? De todos, a Conselho Monetário, etc e tal, os responsáveis pelo governo, né? Que a inflação do país não saia do controle. E justamente é por o nosso Banco Central ter uma mão muito pesada, né? Por conta depois da pandemia, etc e tal, deixar a nossa contra todos e contra todos, né? Uma taxa Selic muito alta, controlar a nossa inflação. Que realmente, galera, vamos lá, eu sei que tá difícil, o mercado tá caro, mas olhando para números, né? Comparado a outros países, para o Brasil, que infelizmente é isso, né? A gente não é feliz nesse sentido, né? Aí está controlado. Por isso que o Banco Central, né, junto ao Copom, já começou a se sentir confortável e cortando aos poucos e sentindo, né? Poxa, vamos ver se eu cortar demais não vai acelerar. Claro que esse corte impacta pouco ainda, né? Mas só para explicar para vocês, é isso, né? Então, se eu tenho a Selic baixa, acelera a economia. Hoje ela está assim, por quê? Porque nós viemos de uma inflação pós-pandemia muito alta. Então, para frear, né, o aumento dos preços, é por isso que o Banco Central vai acelerando, diminuindo. E agora, claro, como a inflação está controlada, a projeção dela é controlada, a tendência é que a gente tenha novos cortes. Mas para onde que vai tudo isso? Então, galera, eu baixei aqui o relatório atualizado do Banco Central, né? O boletim famoso aqui, ó, Boletim Focus, que é lançado aí semanalmente, né? É disponível, inclusive, no site do Banco Central, que ele traz alguns indicadores interessantes pra gente numa projeção sempre aí do ano mais 3 anos para frente, né? Os próximos botam aí 4 anos, isso é muito legal, né? Então já traz pra gente um pouco, né, das metas que a gente tem para este ano, para 2025, 26, 27. Os próximos anos sempre vão ser muito incertos, né, galera? Porque Brasil é isso, né? Suco de Brasil, né? É roleta russa de emoções. Mas para um ano
Então a gente consegue sim, geralmente, cumprir essas metas, né? Claro que depende muito do compromisso do governo em relação às contas públicas, e isso realmente não tem funcionado, que gera uma instabilidade para a gente não ter uma Selic ainda menor. Então um pouco da insegurança, né, aí do cupom, né, e do Banco Central em reduzir mais a taxa é justamente porque o gasto desenfreado do nosso governo pode gerar mais inflação. Então vamos lá. E aí, galera, o que a gente traz aqui de indicadores? Primeiro de tudo, a Selic, ó. A meta para esse ano, galera, é 9%. Pô, Gaspar, 11,25%. Então nós podemos ter aí mais uns 4, 5, 6 cortes na taxa Selic. É isso mesmo, galera. Essa é a projeção. E, inclusive, projetando um equilíbrio para os próximos 3 anos. Porque o equilíbrio, galera, aqui no Brasil, realmente, 8,5% é o marco zero, tá? É o marco zero. Inclusive, eu vou falar depois sobre financiamento. Por exemplo, a TR, taxa referencial. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, é zero, por exemplo. Ó. Então, a gente chama break-even no mercado. Nome bonito que acham para 0 a 0, tá? É 0 a 0. E aí, inclusive, um outro dado interessante sobre tudo isso é a própria poupança, por exemplo, ela é 70% da Selic. Porém, quando a Selic extrapola, ó, o seu 0 a 0, que é 8,5%, ela trava no teto, 6,17. E justamente começa a ter a correção da TR. Então, percebe que esse 8,5% ele é um balizador para vários índices bem importantes da nossa economia, como a poupança, a TR e assim por diante. E aí, galera, então olhando, qual que é a projeção para esse ano? 9% até final do ano. Então devemos ter cortes ainda? Sim. Inflação, isso aqui é um índice bem legal para vocês, ó. Justamente, a gente tem aqui uma meta entre 3,5% a 4%. Essa aqui geralmente é difícil bater essa meta, né? É bem difícil às vezes o governo conseguir. Mas a tendência é que, poxa, né, olhando para o ano passado, algo em torno de 5% aí, acho que a gente deve chegar. Então, entendendo isso, olhando aqui, ó, para esse ano que vem, pelo menos até 2027, não dá para contar com uma Selic, vai voltar um dia a ser 2%, vai voltar a ser 5%. Galera, não, porque a gente vive momentos não tão confortáveis assim. Então, teve o entendimento? Pegou a visão? 9%, grava isso? Como é que isso vai impactar o mercado de financiamento de crédito? Bom, turminha, então vamos começar agora falando a respeito de financiamento imobiliário, né? Então, realmente, o mercado imobiliário tá sempre aí nessa expectativa de baixar cada vez mais a Selic, porque se baixando a Selic, pode ser que os bancos comecem a fazer um movimento, né, para reduzir as suas taxas, e se reduzir a taxa, isso fomenta o mercado. As pessoas ficam mais felizes, mais confiantes para poder financiar e comprar o seu imóvel. Então, se você tá nessa situação, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Mas você tem bola de cristal, Gaspar? Não, é muitos anos fazendo análise e eu vou trazer o mesmo dado e o mesmo racional para você fazer essa análise. Olha que interessante. Aqui eu trago um gráfico pra gente, galera, desde 2000, né? Então são os últimos 24 anos a média da Selic. Olha que legal esse gráfico. E também trago aqui desde 2015, um espaço de tempo mais encurtado, tá? Pra gente olhar aqui a média Selic. Então a gente teve em alguns momentos, olha que interessante. O 8,5 que eu falei para vocês, a gente só teve aqui um momento ali em meados, bota aqui, né, de 2019 para frente, a gente chegou naquela mínima Selic histórica de 2% e voltamos para o patamar normal. Mas aqui em vários momentos a gente flutuou, né? Aqui, ó, perto de 8%, 10%, nessas médias aí que é para onde a gente está caminhando hoje, né? Por que eu tô mostrando isso para vocês? Quando a gente olha para um gráfico, tá? Olhando um histórico, tá? De financiamento, também desde lá 2012, por exemplo, a gente percebe também que a gente não teve taxas muito menores que 9 alguma coisa, né? Tivemos, claro, na mínima histórica da Selic, 7,2. Já falei isso em outros vídeos, mas não custa repetir. Quem sabe hoje a pessoa tá olhando pela primeira vez, né? 7,2%. Então significa o seguinte, né? Teremos novamente, olhando aqui, né, para o nosso histórico da Selic, uma Selic de 2% de novo? Não, se vocês olharem nos próximos 3, 4 anos, não teremos isso. Então o que isso significa, galera? Vamos ter cortes, né, em relação à taxa de juros? Galera, ainda acredito que não, pouco impacto, porque os bancos já precificam, percebam que desde março do ano passado, quase maio do ano passado, os bancos meio que as taxas estão as mesmas. A gente está tendo, né, obviamente, cortes, mas eles já previam esses cortes lá atrás. Inclusive, eles demoraram para aumentar as taxas. Mas para onde a gente saltou de taxa? Hoje a média entre todos os bancos, como vocês olham nesse gráfico, é 10,4. Gaspar, vai baixar a taxa de juros, galera? Acho difícil. Se tudo correr como planejado, a gente conseguir derrubar a Selic até final do ano a 9%, pode ser que a gente tenha uma redução de 0,5%, 0,8%, máximo, se tudo der certo, 1%, que eu acho bem difícil. Eu acho que talvez não mexa e se mexer 0,5% ao ano. Então, se você acha que vai ter uma grande economia, galera, dica que eu dou, vai fazer financiamento, não fica perdendo tempo, porque o imóvel não para de subir muito acima do que essa potencial redução de taxa. A média dos imóveis 10, 15% ao ano nas maiores regiões do Brasil. Então, aí você esperar um ano achando que vai baixar 0,5%, você pode perder uma boa oportunidade de imóvel, vai ficar mais caro. Ficando mais caro, você tem que dar mais entrada, porque, né, o imóvel vai valorizar. E aí, mais entrada, precisa também financiando mais, você paga mais juros, galera. Não vale a pena esperar, porque é muito pequeno. 0,5% é quase nada no financiamento e eu posso provar. Porque se vocês olharem meus vídeos sobre amortização, você fazendo amortização, você economiza muita grana, que vira em nada esse 0,5%. Então,
Respondendo de forma prática e uma análise legal para vocês entenderem, devemos ter redução da taxa de financiamento? Ainda não, mas novamente, né, galera, começa a ter um alento. Agora vamos dar uma analisada no mercado de crédito. Bom, turma, agora olhando novamente aqui para o gráfico, né, quando a gente entende, né, que Selic é custo do dinheiro, a gente começa a entender que empréstimo, por exemplo, porque o financiamento, né, ele tem uma regra, tem, né, o dinheiro vem do FGTS da poupança, é um outro mercado. Já o mercado de crédito, justamente, ele trabalha muito com empréstimos de curto prazo, um pouquinho também de longo prazo, mas ou seja, né, ele é muito regulamentado de acordo com a Selic. Porque se vocês perceberem, analisem, né, o financiamento ele é abaixo da Selic hoje, né? Então hoje a média de financiamento é 10,4 com a Selic é 11,25. Por que isso é possível? Porque na verdade, o financiamento vem do FGTS da poupança, ou seja, ele paga, né, para as pessoas ou poupança, que é 6,17 mais TR, então tem que rentabilizar uns 8, por isso que o banco tem que ter hoje, né, vendendo a 10 para ter um spread ali, para ter risco de quem não paga, etc e tal, administrar tudo isso, né? E também, da mesma maneira, lá no FGTS, que também é corrigido, né, pelo índice da TR, tem toda uma correção. Você tem que rentabilizar esse dinheiro das pessoas. É utilizado das pessoas, emprestado para rentabilizar. Mas tá vendo que ele é um outro custo. Já empréstimo, galera, é custo de mercado mesmo. E mercado é Selic. Então, o que é interessante a gente observar? Que justamente os empréstimos acompanham muito a Selic. Então, por quê? O investidor hoje ele tem uma opção, tá? Ó, presta atenção comigo. Os bancos, quando fazem empréstimos, emitem títulos. Exemplo aqui do nosso mercado, crédito imobiliário. O banco emite uma letra de crédito imobiliário para o investidor falando, ó, eu te pago, por exemplo, 11% ao ano, mais alguma correção. O investidor tem uma decisão, tá satisfatório, eu vou comprar. Só que acontece, por que isso acompanha a Selic? Porque, um exemplo, a Selic, você tem opções de investimento para o investidor, que é quem ajuda esse mercado de crédito, ele fala assim, mas se eu investir num CDB, né, lá na minha conta, no aplicativo, o banco está me oferecendo, todos vocês se abrir a conta, lá olhar para investir, vai ter lá uma opção de CDB, por exemplo, que é Certificado de Depósito Interbancário, que os bancos emitem para poder pegar o teu dinheiro e trabalhar todos os dias ali e te rentabilizam uma taxa Selic, por exemplo. E aí, galera, olha que interessante. Se eu falo de uma rentabilidade para o investidor, né, sem do CDI, vai pagar praticamente a Selic, por que ele vai botar num outro tipo de modalidade de empréstimo? Não faz sentido. Então, por isso que parte dessa média de Selic. Então, por isso que o mercado é orientado, né, muito diretamente a Selic. Entendido isso, Gaspar? Entendi, mas eu quero mais explicação. Você está falando coisas técnicas que é difícil. Beleza. Então, o que eu quero que vocês gravem? Dinheiro, empréstimo é da Selic para cima, porque senão o investidor fica investindo em CDB. Esse é o resumo de tudo que eu falei. Agora, olha que interessante, né? Então, o mercado de crédito, tá? Vamos falar um exemplo aqui de crédito de imóvel. Gaspar, vai baixar as taxas? Também não, porque os bancos já precificaram também no ano passado, já sabiam que isso ia acontecer. Então, nós estamos por aqui. Tá um pouquinho mais fácil você pedir um de acordo, uma negociação de taxa, porque vai, claro, a cada redução que a gente vai tendo, vai diminuindo a pressão. Mas quem realmente vai ter um impacto a partir de agora, galera, é quem tem, por exemplo, né, um produto lastreado com variação do CDI, que é muito normal, né? O empréstimo, o banco fala, ó, eu te empresto aqui o dinheiro a 0,5% mais um CDI, 0,8 mais CDI, por exemplo, né? Já começa a baixar. Se vocês olharem, olha esse gráfico interessante, né? Eu trago aqui um histórico da Selic versus o CDI, porque o CDI, justamente, ele é os depósitos dos bancos todos os dias. Entrada, saída, pagamento de operação. Então, ele mostra muito o sentimento do momento do mercado. Como eu falei, mercado é Selic. Então, por isso que ele acompanha a Selic, tá? Esse é o racional por trás. E olha que legal esse gráfico. Ele anda exatamente do lado da Selic, ó. Aqui é o histórico desde 2003 do CDI versus a Selic. Tá vendo que ele anda junto. Então, o que acontece no mercado de crédito? As taxas, efetivamente, galera, ainda não vão sofrer aí muitas alterações, tá? Elas devem permanecer muito semelhantes. Agora, para quem tem produtos, né, lastreados pelo CDI, começa a já dar, obviamente, um alívio, né? Obviamente. E o melhor, já sabe que até final do ano, se já tem um produto, vai cair mais ainda, né? O CDI vai começar a diminuir a pressão, vai pagar menos juros até o final do ano. Então, galera, aqui já deu para ter uma noção, né? O que acontece com o financiamento, o que acontece com o empréstimo, e agora eu vou para uma dica final para a gente encerrar o vídeo. Bom, turma, então percebam que eu dei para vocês aqui, né, o caminho da mina de ouro, né? O que vai acontecer com a Selic, devemos fechar aí 9% até o final do ano. Esse corte ainda não vai impactar porque o mercado já precifica. Mercado de financiamento não deve mudar, pelo menos não no primeiro semestre. Então, se você tem uma oportunidade, tá esperando a taxa cair, gente, tem como você ganhar muita grana com a valorização do imóvel, deixando de pagar aluguel, com uma série de coisas que eu falo em outros vídeos aqui, você pode acompanhar no canal. Então, minha orientação é, não fique esperando muitas reduções que não devemos ter nesse curto período de tempo. Em relação ao mercado de crédito, quem tem produtos lastreados ao CDI começa a ver um horizonte mais positivo e também nos outros produtos do mercado de crédito ainda pouco tímido. Então, a melhor dica que eu dou é o seguinte, eu sei que taxa é importante para todo mundo, porém existem estratégias como o método BEST, que a gente tem aqui, que a gente ajuda os nossos clientes, para você montar sua taxa, você criar planos, estratégias de amortização, planejamento financeiro, que eu tenho certeza que aí você pode economizar muito mais grana que essas reduções de taxa. Então fica claro sempre o convite para você que quer fazer um crédito, um financiamento, nossas portas aqui da Seja Best estão abertas para vocês, mas claro, sempre com
com todo esse apanhado educativo aqui para você ter consciência de como o mercado se comporta e quando é ou não um bom momento para você fazer uma operação de crédito ou de financiamento. Bom, turminha, espero ter explicado para vocês tudo sobre esse novo corte aí da Selic. Ficamos ansiosos pelos próximos cortes, que tudo isso é muito positivo, claro, para a nossa economia, para o nosso mercado aqui em geral. Então continue acompanhando nossos conteúdos, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, seja best você também.